Prepare seu coração. Essa oração reúne alguns dos salmos mais poderosos de toda a Bíblia. São palavras vivas, carregadas de força espiritual, usadas há séculos para consolar, proteger, restaurar e vencer batalhas interiores e espirituais. Nesta oração guiada, você vai ouvir os Salmos 91, 23, 27, 34, 40, 51, 121 e 127, cada um com um propósito, cada um com uma unção específica para tocar sua alma. Ao ouvir com fé, a palavra de Deus se tornará viva dentro de você. Ela vai restaurar o que foi quebrado, acalmar o que estava agitado, afastar o mal que tenta cercar sua vida. Esse vídeo não é apenas uma leitura, é um momento profundo de oração, entrega e conexão com o Altíssimo. Coloque para tocar no seu lar, compartilhe com quem precisa de um milagre e deixe que a presença de Deus inunde tudo ao seu redor. Quem ouve a palavra com fé, caminha com vitória. Senhor Deus Altíssimo, neste momento de fé e entrega, me coloco na Tua presença, junto com essa pessoa querida que está aqui comigo, assistindo este vídeo, com o coração aberto, buscando refúgio, bênção, livramento e proteção. Senhor, começamos esta oração declarando as palavras do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sim, Pai, nós escolhemos habitar nesse lugar seguro, sob Tua sombra protetora. Nós te pedimos agora que cubra esta casa com Tuas asas, que todo espírito de medo, confusão e ataque espiritual bata em retirada em nome de Jesus. Que o lar dessa pessoa seja blindado com o Teu escudo intransponível, que nenhum mal os alcance, que praga nenhuma se aproxime da tenda dela, e que os anjos do Senhor estejam ao redor, de dia e de noite, guardando cada detalhe da vida e dos caminhos dela e de toda a sua família. Declaramos também, com a autoridade da Tua palavra no Salmo 23, que o Senhor é o pastor dessa casa, e nada, absolutamente nada, faltará. Ainda que passem por vales sombrios, por dias difíceis, por escassez ou incertezas, declaramos que o Teu cajado os guia e a Tua mão os sustenta. Traz, Pai, provisão sobrenatural para essa família. Que nunca falte o pão na mesa, o azeite na botija, a paz nos corações. Que a prosperidade do céu toque os negócios, o trabalho, os projetos e os sonhos dessa família. Que Tu os conduzas a águas tranquilas e que eles encontrem descanso mesmo em meio ao caos do mundo. Senhor, unge a cabeça deles com óleo, renova as forças e transborda a taça. Com fé tomamos posse das palavras do Salmo 27, afirmando que o Senhor é a luz e a salvação dessa casa. A quem temerão? Que a confiança no Senhor cresça em cada coração dessa família. Que mesmo quando surgirem adversários, problemas ou notícias ruins, essa casa permaneça firme como uma fortaleza inabalável, porque o Senhor é o seu refúgio. Livra-os, ó Deus, dos ataques visíveis e invisíveis. Confunde os planos dos invejosos, fecha a boca dos maldizentes e coloca um escudo divino diante de cada membro dessa casa. Que a esperança nunca seja arrancada e que a certeza de que o Senhor luta por eles seja viva em cada oração feita neste lar. Pai, assim como no Salmo 34, exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu agir e declaramos que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que todo mal que tem tentado se infiltrar nessa família seja destruído agora. Que os laços do inimigo sejam desfeitos. Que os vícios, brigas, doenças, divisões, mentiras e traições não encontrem mais espaço. Que essa casa viva em união. Que a alegria do Senhor seja a força deles. Que a paz reine em cada canto. Que o riso volte a encher os ambientes. E que a Tua mão seja visível, até nos detalhes mais simples do dia a dia. Senhor, como está escrito no Salmo 40, nós esperamos com paciência em Ti. Sabemos que Tu inclinas Teus ouvidos para ouvir nosso clamor. Por isso, oramos com fé.
crendo que essa família está sendo erguida agora mesmo por tuas mãos. Que o Senhor tire essa casa de todo o lamaçal de angústia e coloque os pés de cada um sobre a rocha firme. Que venha o tempo novo, a resposta que parecia demorar, o milagre que já estava a caminho. Que cada lágrima derramada em silêncio seja colhida como semente de vitória e que uma nova canção de louvor brote do coração dessa pessoa. Pai, age com poder e transforma realidades. Senhor misericordioso, pelo Salmo 51 clamamos por perdão, por limpeza, por cura interior. Se houve erros, pecados ou falhas, perdoa, Pai. Purifica com teu sangue. Cria um coração puro. Renova o espírito e não retira tua presença. Que toda culpa, todo peso, toda acusação que assombra a mente dessa pessoa caia por terra agora. Que ela sinta o alívio de ser perdoada, restaurada e amada por ti. Que o passado não tenha mais poder, que as correntes da vergonha sejam quebradas e que essa família experimente o renovo que só vem do alto. Erguemos os olhos, ó Deus, como no Salmo 121, e declaramos: o nosso socorro vem de ti, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor guarde essa família em todos os seus caminhos, que os pés deles não vacilem, que a vigilância divina nunca cesse. Guarda a entrada e a saída, desde agora e para sempre. Protege os filhos, os pais, os avós, todos os que habitam sob este teto. Que não haja acidentes, perdas, assaltos ou tragédias. Que a mão do Senhor esteja sobre cada passo. Que a proteção seja constante, dia após dia, noite após noite. No Salmo 127 encontramos a sabedoria que vem de ti, Senhor. Declaramos que esta casa está sendo edificada por Deus, e não pelos esforços humanos. Que tudo o que for construído neste lar, sonhos, relacionamentos, finanças, educação dos filhos, tenha a tua base. Que o trabalho dessa família seja honrado, que a semente lançada com suor gere colheitas extraordinárias, que os filhos sejam herança bendita, e que todos cresçam no temor do Senhor. Que esta casa seja conhecida como um lar de fé, de oração, de paz e de milagres. Agora, Senhor, antes de encerrar, quero abençoar de forma especial a vida de quem está aqui orando comigo. Que a presença gloriosa do Teu Espírito Santo envolva agora essa pessoa. Que ela sinta o calor do Teu amor aquecer o coração, dissipar a solidão, renovar a fé e a esperança. Que essa oração não fique apenas como palavras, mas que gere frutos eternos. Toque os céus e mude a história. Que o nome dessa pessoa esteja escrito no Teu livro de vitória e que nenhuma seta do inimigo encontre brecha para atingi-la. Que a saúde física e emocional dessa pessoa seja restaurada agora, em nome de Jesus. Que dores desapareçam, que diagnósticos sejam revertidos, que enfermidades saiam e que a força do céu invada o corpo dela. Que a alegria volte ao rosto, que o cansaço seja substituído por ânimo e disposição, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine sobre ela e sua casa como um manto poderoso. Eu abençoo as mãos dessa pessoa, que tudo o que ela tocar prospere. Que portas se abram, que oportunidades surjam, que os caminhos sejam alinhados pelo Teu querer, ó Deus. Que os projetos saiam do papel, que as finanças sejam multiplicadas, que os negócios fluam, que ela veja, com os próprios olhos, a fidelidade do Senhor em cada detalhe. Abençoa também os relacionamentos dessa vida, Pai. Que haja perdão onde houver mágoa, reconciliação onde houver distância e amor onde houver frieza. Que essa pessoa viva rodeada de gente de bem, amigos verdadeiros, conselheiros sábios, e que a família dela seja um lugar de acolhimento e união, dia após dia. E por fim, abençoo o espírito dessa pessoa, que ela seja cheia da Tua presença, sensível à Tua voz, constante na fé e firme na esperança. Que nenhuma palavra contrária tenha poder sobre ela. Que nenhuma maldição, inveja ou seta do inferno encontre abrigo. Que o sangue de Jesus cubra sua mente, seu coração e sua alma. E que a paz do céu seja constante em seu lar.
em nome de Jesus. Amém. A oração que acabamos de fazer está profundamente enraizada em uma tradição milenar que atravessa gerações, testemunhando o poder de Deus nas mais diversas situações. Essa tradição começa com os Salmos, um conjunto de poesias, orações e cânticos que refletem as experiências do povo de Israel ao longo de séculos. Cada salmo carrega consigo uma história de fé, confiança, clamor e vitória. A Bíblia nos ensina, especialmente através dos Salmos, que a oração tem o poder de transformar a nossa realidade, trazer conforto nos momentos de angústia e nos proteger contra os ataques do inimigo. A origem dos Salmos remonta ao período de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, quando Davi, o rei de Israel, começou a compor muitos dos Salmos. Ele era um homem de luta constante, mas também de grande intimidade com Deus. Sua vida foi marcada tanto por momentos de alegria, quanto por profundas provações. Muitos dos Salmos refletem esse contraste, expressando o desejo de encontrar refúgio e proteção nas promessas de Deus. O Salmo 91, por exemplo, um dos mais poderosos, nos fala sobre a proteção de Deus. O versículo 1 declara: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." Durante séculos, esse salmo foi usado pelos israelitas e, posteriormente, pelos cristãos como uma oração de proteção, especialmente em tempos de perigo. Sua mensagem é clara: aqueles que confiam em Deus estão seguros, porque Ele é o refúgio seguro em tempos de calamidade. A sombra do Onipotente é uma metáfora para a proximidade de Deus, a presença constante que nos envolve e nos protege dos perigos visíveis e invisíveis. Além disso, o Salmo 23, que também aparece em nossa oração, é uma das declarações mais reconfortantes de toda a Escritura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Neste salmo, Davi compara a Deus a um pastor que cuida das suas ovelhas, guiando-as para águas tranquilas e protegendo-as do mal. Isso é especialmente relevante para os tempos antigos, quando os pastores eram responsáveis pela vida e segurança das ovelhas, conhecendo cada uma de perto, cuidando delas com zelo. Esse salmo transmite a sensação de segurança e confiança, lembrando-nos que Deus cuida de nós de maneira pessoal e íntima. O Salmo 27, por sua vez, é uma poderosa declaração de fé diante das adversidades. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Em um período em que Davi enfrentava perseguições e conflitos, essa afirmação de confiança em Deus se tornou uma âncora para ele e para o povo de Israel. Ele sabia que, mesmo nas sombras mais escuras da vida, Deus seria sua luz e guia. A confiança em Deus não significa a ausência de dificuldades, mas sim a certeza de que, em meio a essas dificuldades, Ele estará presente, iluminando o caminho e oferecendo salvação. No Salmo 34, Davi também nos ensina a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Este versículo reflete a convicção de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, nossa confiança em Deus deve ser expressa em louvor contínuo. Davi escreveu esse salmo após ser libertado de uma situação de grande perigo, e ele reconheceu que o Senhor sempre o livrou de suas aflições. Quando passamos por tempos de luta, essa confiança é essencial. Sabemos que, como Davi, também podemos experimentar o livramento divino. No Salmo 40, encontramos a paciência e a espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui, Davi expressa sua confiança de que, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente, Deus está ouvindo e agindo em favor daqueles que esperam nele. Essa paciência não é passiva, mas uma confiança ativa no caráter fiel de Deus. Ele é aquele que jamais nos abandona, mesmo quando estamos no silêncio. O Salmo 51 traz uma outra dimensão: o arrependimento. Após o pecado com Batseba,
Davi escreve esse salmo pedindo perdão a Deus e pedindo a purificação de seu coração. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Este é um clamor de humilhação e arrependimento, reconhecendo a necessidade de purificação diante de Deus. Em nossas vidas, todos falhamos em algum momento, mas assim como Davi, podemos nos voltar para Deus em arrependimento e Ele nos purifica, renovando nossa comunhão com Ele. O Salmo 121, outro dos salmos mencionados em nossa oração, é uma expressão de confiança contínua em Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui, Davi nos lembra que, em todas as circunstâncias, podemos olhar para Deus como nossa fonte de socorro. Este salmo é particularmente importante para aqueles que se sentem sobrecarregados pela vida. Ele nos ensina a buscar socorro no Senhor, que é a nossa força e proteção constante. Finalmente, o Salmo 127 traz uma poderosa lição sobre a dependência de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse salmo nos lembra que, em tudo o que fazemos, precisamos da ajuda e direção de Deus. Não podemos construir nossa vida, nossa família, nossos negócios, sem a sua orientação e abençoado agir. Ele é quem dá a verdadeira prosperidade e segurança. O salmo enfatiza que, sem Deus, todo esforço humano é em vão, mas com Ele, nossas obras são sustentadas e frutíferas. Esses salmos, que têm sido orados e cantados por milênios, ainda têm uma grande relevância para os dias de hoje. A sociedade moderna enfrenta seus próprios desafios: crises econômicas, insegurança, conflitos familiares e pessoais. Mas a mensagem dos salmos permanece imutável. Eles nos lembram que a confiança em Deus, a oração sincera, a paciência na espera e o arrependimento genuíno são chaves para superar qualquer obstáculo. Assim como Davi, que passou por tribulações imensas, podemos enfrentar nossos desafios com a mesma confiança e esperança. Através dos salmos, somos lembrados de que Deus é um refúgio seguro, que Ele cuida de nós, nos dá provisão, nos protege do mal e nos guia em nosso caminho. Ele é a nossa luz na escuridão, o nosso socorro em tempos de aflição e a fonte de nossa paz e prosperidade. Portanto, ao orarmos os salmos hoje, não estamos apenas repetindo palavras antigas, mas invocando as promessas de Deus que permanecem verdadeiras em cada geração. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e a sua fidelidade não falha. Em um mundo cheio de incertezas, os salmos nos asseguram que podemos confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele está conosco, nos protegendo, nos orientando e nos abençoando em todos os momentos de nossas vidas. Hoje aprendemos que os salmos oferecem um guia poderoso para nossas vidas, com promessas de proteção, provisão, orientação e restauração. A oração baseada nos Salmos 91, 23, 27, 34, 40, 51, 121 e 127 nos ensina a confiar em Deus como nosso refúgio e pastor, que nos guarda em todas as circunstâncias da vida. Em tempos de incerteza, a segurança de que Ele é nossa luz e salvação nos liberta do medo e da ansiedade. Cada versículo destacado traz um ensinamento vital. Devemos esperar com paciência no Senhor, reconhecer nossa dependência dEle para a edificação de nossas casas e projetos, e buscar a pureza de coração diante dEle. Mesmo nas adversidades, o louvor a Deus se torna uma arma poderosa para vencer os desafios. O Salmo 40 nos lembra que, embora as respostas de Deus possam demorar, Ele sempre ouve e age quando clamamos com sinceridade. A mensagem nos desafia a não confiar apenas em soluções humanas, mas a buscar socorro no Senhor, que é a nossa verdadeira fonte de ajuda. Como sociedade, podemos aplicar esses princípios ao enfrentarmos dificuldades diárias, lembrando que a confiança em Deus e a oração são vitais para a nossa proteção, prosperidade e paz interior. Em resumo, os Salmos nos ensinam a viver com fé, paciência
e uma entrega completa ao cuidado divino, sabendo que, em Deus, encontramos a verdadeira segurança e restauração. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero muito saber o que você pensa. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas reflexões e experiências. Eu adoraria ler e interagir com você. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ficar por dentro de todos os conteúdos que temos preparados para você. Não esquece de deixar o seu like também. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem de fé e esperança para mais pessoas. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares, porque todo mundo merece receber uma palavra de força e proteção como essa. E na tela final tem um vídeo incrível que você não pode perder. Clique no link, continue sendo abençoado e acompanhe esse conteúdo, que vai edificar ainda mais sua vida. Vamos juntos nessa jornada de fé.